Borges, como eu já tinha dito, o Venâncio Mondlane está a contestar os resultados das eleições. O MDM também contesta, Manuel de Araújo, da Renamo, também contesta. Os dados apresentados pela Comissão Provincial de Eleições dão vitória a Frelimo, e organizações da sociedade civil, observadores eleitorais, já disseram que essas eleições foram marcadas por irregularidades. Perante todo este cenário, Borges, o que pode dizer sobre a situação política moçambicana? Muito obrigado pelo convite para este importante programa. É um importante programa porque contribui essencialmente para a compreensão do processo eleitoral em Moçambique. E é importante esse debate que se faça no contexto democrático. E a primeira coisa que é preciso dizer é que é preciso contextualizar as eleições em Moçambique. As eleições em Moçambique acontecem num contexto de grande descrédito das instituições democráticas responsáveis pela organização das eleições. Então, já se parte do princípio com desconfiança nos atos praticados por estas instituições. Então, isso mina a credibilidade dos resultados. A Comissão Nacional de Eleições, que está a organizar eleições este ano, é a mesma Comissão Nacional de Eleições que no ano passado e nos anos anteriores, mas vamos nos focar no ano passado, organizou as eleições locais, cujos resultados foram altamente manipulados. E não sou eu que digo que os resultados foram manipulados. Para nós termos a maior evidência de que os resultados das eleições do ano passado foram manipulados, é só olharmos o processo de até quando chegamos aos resultados finais. Primeiro, nós tivemos resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, que davam a vitória da Frelimo, partido no poder, em 64 dos 65 municípios. Mas no final, o Conselho Constitucional foi aprovar resultados, aqueles que foram proclamados e divulgados e que prevaleceram, que retiravam a vitória da Frelimo em 4 municípios, nomeadamente 2 municípios na Zambésia, que é Alto Moloco e Quilimane, um município em Cabo Delgado, que é Chiure, e um município em Inhambane, que é Vilanculo. Então, o Conselho Constitucional, que desempenha funções de Supremo Tribunal Eleitoral, disse que a Comissão Nacional de Eleições está errada, que apresentou resultados não corretos e retirou 4 municípios daquilo que a Comissão Nacional de Eleições tinha dado a Frelimo. Mas não houve responsabilização. Ou seja, a Comissão Nacional de Eleições errou. Quem o diz é o Conselho Constitucional, que também cometeu seus erros, ok? Mas é o tribunal que diz que a Comissão Nacional de Eleições falhou. Mas não há responsabilização, nem judicial, nem política. Então, as mesmas estruturas que organizaram eleições com resultados fraudulentos no ano passado mantêm-se intactas. Então, vai-se para uma eleição minada. É importante dizer isso, porque nesta fase que está o processo eleitoral, a discussão ainda está em torno da Comissão Nacional de Eleições. Ainda não passou para o Conselho Constitucional. Mas eu falei de 4 municípios, mas se formos a olhar os números no seu todo, houve grandes alterações de milhares de votos que a Comissão Nacional de Eleições tinha atribuído ao partido no poder e os tribunais disseram que esses resultados estão errados, devolveram para a oposição. Então, este é o contexto que, sem discutir profundamente e compreender este contexto, qualquer debate sobre o processo eleitoral em Moçambique não vai ser compreensível. E Borges, o Venâncio Mondlane fala de recorrer ao Conselho Constitucional, o Borges acaba de falar sobre o Conselho Constitucional. Na sua opinião, se Venâncio Mondlane e os outros candidatos e partidos recorrerem ao Conselho Constitucional, há esperança de que esse cenário possa se reverter e dar uma vitória ao Venâncio Mondlane, se por acaso apresentarem as devidas provas e tudo como tem dito? Não, não há. Não há porque uma razão muito simples, e tão simples quanto isso. O Conselho Constitucional devia ordenar que a Comissão Nacional de Eleições divulgasse cópias de editais. O que são editais? De apuramento parcial. Editais são as folhas, os papéis com os resultados das eleições ao nível das mesas. Esses editais são colados nas portas
dos locais onde as eleições acontecem, dentro de 24 horas depois do fim da votação. A votação em Moçambique termina às 18 horas ou até os eleitores na mesa, na Assembleia de Voto, acabarem, votarem todos. Depois começa um processo de contagem, que termina com a publicação de um edital, que é uma folha com os números de votos obtidos ao nível da mesa. Esses resultados, para uma transparência clara, devem ser divulgados. Não custa divulgar esses números, é muito simples. Em cada mesa tem um computador, é só fazer scanner do edital e publicar. Tão simples quanto isso. Se isso for feito, acaba com qualquer discussão sobre os resultados. Há tecnologia para fazer isso? Sim, há tecnologia. Há capacidade logística para fazer isso? Sim, há capacidade logística. Porque as mesmas máquinas que são usadas para o recenseamento eleitoral podem ser usadas para escanear os resultados dos editais nos postos de votação e divulgar, e acaba com todo esse debate. Se o Conselho, se a Comissão Nacional de Eleições tem razão, se Venâncio Mondlane ou a oposição no seu todo tem razão, é só divulgar os editais. E os editais Uhum. não contêm informação de natureza privada, pessoal, Ok. que diríamos que há risco de exposição das pessoas. Não. Aliás, os editais são publicados, são colados nos postos de votação. Então, ao invés de colar, ou adicionalmente a colar o documento físico, pega aquele documento físico, faz scanner, assim que terminar a contagem, e manda para uma central onde pode ser publicado, divulgado, e todo mundo poder ver. O que é que isso significa? Moçambique tem cerca de 25 mil postos de votação. Então, significa 25 mil editais, onde qualquer um pode fazer. Uhum. Então, por que é que isso não se faz? Isso não se faz eh, porque quer-se ocultar os verdadeiros resultados. E isso dá espaço à oposição para fazer reivindicações que podem ser infundadas ou não, mas enquanto as instituições do Estado não avançarem para essa transparência de divulgação dos resultados, não há nada feito. E isso não seria uma invenção. Já foi feito no Quênia. Neste momento, no sistema eleitoral do Quênia, depois da violência pós-eleitoral, que criou sérios problemas, eles começaram a divulgar os resultados. É E fazível. Borges, Isso ainda não é nível de voto eleitoral. É só divulgar os resultados no meio digital. Mais nada. e o Borges, numa publicação feita no Facebook há dias, o Borges escreveu, passo a citar: se a PGR mandar prender VM7, Venâncio Mondlane, teme provocar revolta popular. Se deixar o VM7 livre, teme que este lidere revolta popular. E fim de citação, ontem em Nampula houve tumulto a quando da chegada de Venâncio Mondlane. Na sua opinião, está-se a caminhar para uma fase de confusão ou revolta popular pós-eleições em Moçambique, com este cenário de Venâncio Mondlane? Nas redes sociais tem várias pessoas a apoiar Venâncio Mondlane. Ontem vimos a situação de Nampula. Como é que descreve todo este cenário, Borges? Não está-se a caminhar. Na verdade, a confusão, usando o termo que usou, já começou. Porque na segunda-feira, a próxima segunda-feira, está convocada por Venâncio Mondlane segundo ele, uma greve nacional geral para paralisar todos os serviços. As pessoas estão a aderir através das redes sociais. Então a confusão já está criada. O que aconteceu em Nampula mostra essa confusão. Há pessoas que foram baleadas, houve paralisação dos serviços, a insegurança, resultado de tensão pós-eleitoral já está presente e, havendo ou não uma grande manifestação na segunda-feira, pelo menos é uma certeza, os serviços públicos e privados estarão paralisados na segunda-feira. As empresas estão a aconselhar as pessoas para não irem trabalhar. Então, segunda-feira há de ser um dia de que não haverá trabalho num país pobre que precisa de produzir permanentemente para poder gerar riqueza. Então a confusão já começou. E o Borges disse que não tinha esperança que esse processo no Conselho Constitucional avance. O que é que pode se esperar de Venâncio Mondlane? Qual será o futuro político de Venâncio Mondlane? Se a situação continuar assim como está, os dados publicados pelas comissões de eleições dão vitória a Frelimo. Se por acaso oficializar-se essa vitória da Frelimo, o que é que pode acontecer? Qual é o futuro do Venâncio Mondlane? Qual é o futuro de Moçambique no geral? O processo é muito dinâmico neste momento, é difícil prever um futuro certo, mas eu repito que o Conselho Constitucional não é credível,
a Comissão Nacional de Eleições não é credível, a Procuradoria-Geral não é credível aos olhos do cidadão. Os cidadãos não acreditam nessas instituições. Aliás, há estudos que mostram isso, como o Afrobarómetro. Se essas instituições querem se credibilizar, devem aumentar a transparência, que é mostrar como é que eles tomam decisão. Vemos em alguns países, para aumentar a credibilidade, como o Brasil, as deliberações do Conselho Constitucional acontecem em direto, com transmissão direta na televisão. Não custa nada os juízes do Conselho Constitucional, que tem um edifício sério e nobre no centro da cidade, com acesso à internet, fazer a deliberação em direto, para mostrar todas as discussões e a contagem de resultados. Isso é que vai à transparência e ajuda a aumentar a credibilidade. É da mesma forma como eu sugeri também, e não é minha sugestão, é uma sugestão de muita gente, incluindo da União Europeia, a publicação dos editais. Mas há muitas sugestões para aumentar a transparência. Então, esse era um parênteses que eu abri para dizer que, se as instituições quiserem ser credíveis, tentem aumentar a transparência na gestão do processo eleitoral. Ora, sobre o futuro, eu não posso prever, é difícil prever, porque Venâncio Mondlane pode ser detido, acusado de incitação à violência. Venâncio Mondlane pode não ser detido, Venâncio Mondlane pode negociar com a Frelimo para se encontrar um resultado menos desequilibrado do que o Estado. Então, estamos só a abrir hipóteses. Estamos só a abrir hipóteses. Então, eu penso que o futuro vai depender muito das dinâmicas do processo político, e também dessas manifestações. Venâncio Mondlane esteve em Nampula ontem, hoje está na Beira, ou nesses dias está na Beira, que são grandes centros de oposição ao poder. E esta pressão pública que está a fazer pode levar com que lhe dê resultados relativamente menos penalizadores como os atuais. Agora, os resultados que foram vistos até aqui, que dá a Frelimo uma maioria qualificada, com acima de 75%, parece-me que são resultados exagerados em função daquilo que foi visto. Eu observei as eleições e vi resultados muito equilibrados nos postos de votação. Então, esses resultados finais parecem muito exagerados. E se mantiver esses resultados, há um risco de esta tensão eleitoral continuar por longo tempo, e os resultados disso são completamente imprevisíveis. Nas eleições de 2014, eu quero só terminar esta Uhum. parte. Tivemos situação igual, e depois o Afonso Dhlakama, que era presidente da Renamo na altura, começou com marchas e houve aqueles atentados para o assassinato de Afonso Dhlakama por pessoas desconhecidas, mas todo mundo conhece essa história, em Zipinga, em Manica, e não se pode afastar também que isso seja um risco real para as atuais lideranças de oposição. Mas, em resumo, o futuro é incerto. Muito obrigado, Borges, pela sua análise. Continuação de uma boa tarde. Espero voltar a conversar com Borges nos próximos dias. Como o Borges disse, o futuro de Moçambique é incerto. Muito obrigado.